Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Grupo Médico Epione. Centro especializado no tratamento da doença de Parkinson. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, e hoje nós vamos falar com quem entende de cabeça, porque é uma doutora, é uma médica neurologista, que é especialista em distúrbio dos movimentos, principalmente aquela doença chamada Parkinson. Vamos aprender tudo isso, todos os detalhes, e nesse programa super rico com a doutora Laura Souza. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcelo. É um prazer enorme estar aqui com você, com toda a sua audiência. Tá, então quando eu estou na frente de médico, às vezes eu tremo. Isso aqui é Parkinson? Provavelmente não, querido, provavelmente não. Começando com uma forma de brincadeira, mas na realidade a gente sabe que essa é uma doença muito séria, afeta muita gente. Sim. Eu já queria saber se todo tipo de tremor que nós temos já é indicativo de Parkinson. Perfeito, é uma excelente pergunta. A gente tem muito essa correlação, né, de associar o tremor à doença de Parkinson, mas nem todo tipo de tremor é Parkinson. Então, a gente tem outras causas de tremor, né? Então, diagnósticos diferenciais como tremor essencial, o tremor em decorrência de alguma lesão cerebral, né? E um outro dado que é muito interessante nesse sentido é que nem todos aqueles pacientes que têm Parkinson necessariamente vão ter tremor. Então, cerca de 20% dos pacientes que têm Parkinson, ao longo de toda a jornada da doença, não vão apresentar tremor. Não vão apresentar tremor. Então, existe o Parkinson, mas não existe o tremor. Existe a doença de Parkinson sem o tremor. Então, a grande maioria deles, né, em torno de 80%, tem o tremor como parte dos sintomas. Mas 20% deles não tem tremor. Então, explica para mim como que seriam os sintomas do Parkinson, então. Porque se a gente tem 20% que não treme, o que o Parkinson implica na vida da pessoa, da família, para a gente entender também. Então, do ponto de vista neurológico, um sintoma que é muito relevante na doença de Parkinson é a lentidão do movimento. É o que a gente chama de bradicinesia. Então, é essa lentidão do movimento associada à rigidez, associada à instabilidade postural, desequilíbrio, tendência a quedas e muitas vezes o tremor. Tá? Mas o marco principal aí para a questão do diagnóstico é essa bradicinesia, essa lentificação dos movimentos. Tá. Né? E isso é interessante. Aqueles pacientes que não têm tremor, muitas vezes são pacientes que levam muito mais tempo para serem diagnosticados. Né? Quando o tremor aparece no início dos sintomas, facilita essa questão do diagnóstico. Mas quando a gente não tem tremor, muitas vezes o paciente vai procurar auxílio de um ortopedista, uma outra especialidade. Eu estou mais lento, estou balançando bem o braço, tenho uma dor, a minha perna está arrastando um pouco. E fica mais difícil de enxergar ali o Parkinson, mas aquilo já era sintoma da doença. Doutora Laura, da clínica Epione, né? Isso. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando é que as pessoas devem procurar um neurologista? Quais são as indicações que a gente tem que procurar um neurologista? E aí eu vou ser até um pouquinho mais abrangente, não só o distúrbio dos movimentos. Quando que a gente deve ter essa atenção? Porque às vezes procura ortopedista, ok. Sim. Mas quando eu devo procurar o neurologista? Perfeito. Então, quando a gente tem essa associação desses sintomas, né? Então, no contexto da doença de Parkinson, eu tenho essa lentidão do movimento, eu tenho uma instabilidade postural, eu não caí, agora eu estou caindo. O familiar observa que eu estou caminhando, um dos braços eu balanço, o outro eu não balanço, né? Dores musculares, às vezes, estão associadas à questão da rigidez. Então, tudo isso são sintomas que acabam chamando a nossa atenção para a possibilidade de uma doença neurológica, aí, no sentido dos distúrbios do movimento, né? Entendi. O Parkinson, ele dá esquecimento também ou não? Isso está mais ligado ao Alzheimer? Isso é muito interessante, Marcelo. Muita gente confunde Parkinson com Alzheimer, tá? Isso. No contexto da doença de Parkinson, a gente sabe que existe um tipo de demência, que é a demência por corpus de Levy, que é uma demência mais frequente nos pacientes que têm a doença de Parkinson,
Mas isso costuma levar muitos anos para aparecer. Não vai aparecer em todos os pacientes, mas ela se manifesta ali 10, 20 anos depois do diagnóstico do Parkinson, tá? Então, o Parkinson pode sim, né, cometer a questão cognitiva, a questão da memória em fases tardias, avançadas. Mas Parkinson e Alzheimer são patologias diferentes. Tá. Só para a gente saber um pouquinho do Alzheimer, fala um pouquinho para as pessoas não confundirem, embora o tema a gente vai falar muito sobre o Parkinson. Sim. Mas eu acho legal só dar uma pincelada. Ó, esses sintomas, procure um neurologista, que ali já pode ser um indicativo de Alzheimer, um começo, e a gente retoma de novo o Parkinson. Porque eu acho importante a pessoa querer distinguir. Então agora só dar uma luz. Olha, esses sintomas, fique atento, consulte um neurologista. Perfeito. Em relação, por exemplo, às queixas cognitivas, o que a gente vê bastante aí no cenário de doenças da memória, de síndromes demenciais e da doença de Alzheimer que se enquadra nesse grupo, né? Então, é um prejuízo da memória recente, né? Então, é aquele esquecimento para fatos do dia a dia, para acontecimentos mais próximos, né? Com uma memória do passado preservada. Muitas vezes, o que os familiares vão acabar notando? A pessoa fica mais repetitiva, diz diversas vezes a mesma coisa, episódios de desorientação no tempo, no espaço, se confunde com caminhos que sempre fez, com lugares que sempre frequentou. Tá. E um dado que eu acho muito interessante, assim, né, a gente acaba recebendo muitos pacientes com queixa de memória. Mas os pacientes que têm as doenças neurodegenerativas associadas à memória, muitas vezes não têm esse insight, essa autopercepção de que a memória está declinando, né? Então, muitas vezes, para o próprio paciente, aquilo não é perceptível. Muitas vezes, quem vai perceber é quem convive com ele. Quem percebe que, poxa, essa pessoa performava antes, né, de uma certa forma, e agora ela vem declinando em relação ao cognitivo prévio dela, né? Então, era uma pessoa que conseguia manejar finanças, ir ao banco, usar cartão, tudo isso, e agora está desenvolvendo uma dificuldade para uma habilidade que ela já tinha adquirido, né? Então, é muito relevante para a gente esse declínio em relação à funcionalidade prévia. Então, muitas vezes, pessoal, a família vai perceber e a pessoa não. Isso acontece muito. E aí é legal, você fala assim, olha, vamos no médico, ver como está tudo. Sim, e também porque nem todo esquecimento vai ser uma doença neurodegenerativa da memória, né? Às vezes é uma carência de vitamina, uma disfunção hormonal, outras com distúrbio do sono, outras coisas que a gente consegue. Hipoglicemias, né? Isso tem várias questões. Sim. O que nós temos hoje de tratamento? E qual é o papel da família? Então, se existe algum medicamento, alguma cirurgia, como funciona isso? Perfeito. Então, pensando na questão do tratamento, Marcelo, eu gosto muito de frisar, em especial, o tratamento não medicamentoso, tá? Quando a gente fala da doença de Parkinson, o único dado que a gente tem de uma intervenção que muda a evolução da doença ao longo dos anos, então, que pode exercer um fator neuroprotetor, é a prática regular de atividade física. Tá? Então, atividade física para quem tem Parkinson é fundamental, tá? Para quem tem um risco maior de desenvolver Parkinson, o que eu posso fazer? Atividade física. Eu tive o diagnóstico de Parkinson, atividade física. Atividade física é mandatório para todos os pacientes com doença de Parkinson, porque isso pode ter um papel de segurar a evolução dessa doença, né? Exercendo esse papel de neuroproteção, tá? Então, dentre todas as terapias que a gente tem, nada muda a evolução da doença ao longo do tempo. A única intervenção que muda é a atividade física. E existe algum tipo de atividade física ou ela, de uma forma geral, ou mais aeróbica, mais musculação? Ou existe algum estudo sobre isso ou qualquer atividade física? É o perfil mais da cardiologia mesmo. Então, aquelas atividades físicas que aumentam a frequência cardíaca, né? Então, esse perfil de atividade física tem um melhor resultado. Então, a atividade física é importante para todas as pessoas, mas uma ênfase, né, maior aí nesse contexto do Parkinson. E aí, quando a gente passa a falar de tratamento medicamentoso, né, a doença de Parkinson foi diagnosticada há cerca de 200 anos aí por James Parkinson. Há 50 anos teve o advento da levodopa, que é a principal medicação que a gente usa até hoje no tratamento da doença de Parkinson. Então, quando a gente está falando do Parkinson, a gente tem uma diminuição de um neurotransmissor lá no cérebro, que é a dopamina. E essa diminuição da dopamina é responsável por gerar esses sintomas motores da doença. O tremor, a rigidez, a lentidão. Isso acontece devido a essa baixa de dopamina. E a levodopa é um remédio que vai repor essa dopamina lá no cérebro.
e muitas vezes ela ajuda muito a controlar os sintomas, né? É difícil que a gente fale uma doença neurodegenerativa, né? Não tem o que fazer? Tem. É uma das poucas doenças neurodegenerativas que o tratamento é capaz de melhorar muito a qualidade de vida do indivíduo, né? Entendi. Então, o tratamento medicamentoso com a dopamina, os agonistas dopaminérgicos, né, ajudam bastante no controle desses sintomas motores, tá? Porém, com o passar do tempo, tem pacientes que costumam evoluir com efeitos colaterais da terapia, né? Principalmente movimentos involuntários que a gente chama de discinesia, tá? E isso acaba sendo um fator limitante ali no nosso tratamento, porque a própria medicação induz um efeito colateral. Sem a medicação, a gente piora dos sintomas motores, aumenta a medicação, piora do efeito colateral. E aí, com isso, vieram o advento de outras terapias, né? Por exemplo, o tratamento cirúrgico para o Parkinson, que tem a indicação principalmente para esses pacientes que são bons respondedores à levodopa, à dopamina, Sim. porém que com o tempo evoluíram com esses efeitos colaterais, né? Então, aí tem essa modalidade do tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico começou a ser desenvolvido na década de 50, né? E lá atrás ele era através de lesão, né? Então a gente fazia uma lesão numa determinada área do cérebro e isso gerava uma melhora dos sintomas motores. Mas no final da década de 80, começo da década de 90, isso foi evoluindo e hoje em dia a gente costuma fazer esse tratamento com o implante de espécie de um marca-passo cerebral, né? Que é o DBS, ou Deep Brain Stimulation, que a gente implanta lá no paciente um eletrodo numa área específica do cérebro. Do mesmo jeitinho do marca-passo, então tem o geradorzinho, a bateriazinha implantada no tórax, o fiozinho que liga lá no cérebro e esse eletrodo implantado nas áreas profundas ali do cérebro e responsável por reorganizar essa circuitaria cerebral, né? Legal. E com isso melhorar os sintomas da doença, possibilitando muitas vezes reduzir medicação, né? E esse tratamento, né, cirúrgico mais moderno, mais recente, diferente das lesões, das ablações que a gente fazia antigamente, né? É um tratamento que a gente programa o paciente, né? Então tem um tabletzinho lá e a gente faz a programação desse estímulo que está sendo enviado para o cérebro e muitas vezes a gente consegue acompanhar a própria progressão da doença, né? Então o tratamento não vai funcionar só naquele determinado momento em que a cirurgia foi feita, mas ao longo do tempo eu consigo ir modulando essa estimulação, né, e ajustando aí, acompanhando a evolução da doença do paciente. Pessoal, a gente vai para um leve intervalo, voltamos com a doutora Laura Souza, neurologista, e a gente vai saber mais sobre os tratamentos para Parkinson. Já voltamos já. Olá, meu nome é Kleber Azevedo, neurocirurgião, especialista em doença de Parkinson, da equipe Epione, e hoje eu vou falar sobre um tema muito presente na minha vida, que é o implante de marca-passo cerebral para o tratamento de pacientes com doença de Parkinson. Pacientes que têm doença de Parkinson, que já não têm um bom controle dos sintomas com medicações orais, são elegíveis para isso. Pacientes que têm lentificação de movimento, muito tremor, rigidez, podem se beneficiar intensamente dessa cirurgia, que é extremamente eficaz e segura. Laboratório Fleming, com estacionamento próprio e gratuito e atendimento humanizado. Possuímos o que há de mais moderno em equipamentos. Tecnologia, rapidez e precisão nos exames, com uma equipe de profissionais altamente qualificados. E ainda contamos com o Espaço Kids, tudo para melhor atender a você e sua família. Laboratório Fleming, excelência em laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo.
e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, doutora Laura Souza, neurologista, trabalha na equipe da Epione, junto com o Kleber, que eles fazem essa cirurgia. E a gente quer aqui explicar para vocês como que é feita essa cirurgia. O paciente, no caso, né, primeiro tratamento é exercício físico, depois medicamentoso. Sim. Quando o medicamento tem reações adversas que já estão complicando os benefícios com as reações adversas. Sim. Aí vamos entrar com a cirurgia. Como que é feita essa cirurgia? Porque, na realidade, vai abrir a cabeça. Como que faz? A gente quer saber detalhes disso para nós. E vocês fazem, né? Você opera junto com a equipe, né, do Kleber, nessa clínica Epione. Vocês vão no hospital e fazem. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Legal, Marcelo. Falando dessa questão do tratamento cirúrgico no contexto do Parkinson, uma parte muito importante é a indicação. É a seleção do paciente, né? Ah, a cirurgia é para todo mundo? Não, não é para todo mundo, né? Ah, eu estou tomando a medicação, estou fazendo tratamento medicamentoso, estou fazendo atividade física e estou super bem. Eu preciso fazer cirurgia? Não, não precisa, né? Todo mundo que quer fazer cirurgia pode operar, ou todo mundo que tem complicação motora vai ter indicação de cirurgia? Não necessariamente. Então, essa seleção do paciente é crucial aí para a gente conseguir determinar e garantir um bom resultado, tá? Além disso, essa dinâmica da cirurgia envolve uma equipe multidisciplinar, né? Então, não é uma coisa que um profissional ou outro consegue desenvolver de forma isolada, né? Então, para conseguir, né, encaminhar esse paciente para a cirurgia, eu preciso de uma avaliação neuropsicológica. É interessante que eu tenha uma avaliação motora detalhada desse paciente. Tenha o papel do neurologista no diagnóstico, na indicação, no tratamento medicamentoso. E entra o papel do neurocirurgião quando esse paciente tem uma indicação cirúrgica. Então, teve essa indicação cirúrgica, optamos por realizar a abordagem cirúrgica desse paciente. Como que é feita essa cirurgia? Então, a via de acesso é uma craniotomia. São 2 furinhos que a gente vai fazer lá no crânio. Mais ou menos são pequenos? Pequenininhos, 2 furinhos, assim, bem pequenininhos. Porque quando fala furo, a gente pode pensar, mas... Bem pequenininho, tá? Então, é um furinho ali, que é por onde vai passar o eletrodo, que a gente vai pensar num fio bem fininho, tá? Esse fio é da grossura que seria um pouquinho mais grosso que um grafite? Um pouquinho mais grosso que um aquela grafite. lapiseirinha? Sim, mas mais fino, por exemplo, que uma carga de caneta. Tá? Então, bem tem esse fiozinho. Tá, conta mais. Se o paciente está dormindo, está acordado, como que é feito isso? Isso é muito interessante. Então, nessa cirurgia, a gente divide ela em 2 etapas, né? A primeira etapa é essa implantação do eletrodo, e nessa primeira etapa o paciente precisa estar acordado, né? Tá. Então, é feita uma sedação leve, é feita anestesia local. Não sente dor? Não sente dor, não tem nenhum desconforto com essa primeira fase ali da cirurgia, porque também é interessante que o cérebro da gente não dói, né? O cérebro não sente dor, né? Se a gente cutucar lá o cérebro, ele não dói. Como é que é? O cérebro da gente não sente, né? Tá, não tem eu sensibilidade. Eu não sabia. O cérebro, se a gente mexer lá no cérebro, isso não dói. O que dói vai ser a pele, o subcutâneo, a parte óssea ali. O cérebro encostar não dói? Não dói, tá? Então, essa primeira anestesia é local, na sedaçãozinha leve. Tá vendo que você sabe de cor e salteado? A gente aprende aqui. Que legal. Eu tenho certeza que quem não é médico não sabia que o cérebro se encostar não dói. Não, a gente não sente dor, tá? Por isso que ela é indolor. Então só faz uma anestesia local, porque aqui vai sentir uma dorzinha, mas tá anestesiado. Sim. Na craniotomia, tira um pedacinho, né, do Isso, ossinho, faz um furinho ali. E depois que tá introduzindo, não tá doendo. Não dói nada. E por que esse paciente está acordado? Porque na hora que eu chegar ali no meu alvo cirúrgico, no pontinho que eu preciso atingir com esse eletrodo, a gente vai testar esse paciente. Então, vamos fazer movimento? Vamos ver se a rigidez melhorou? Vamos ver se a velocidade do seu movimento está melhor? Vamos ver como é que está esse tremor? Então, a gente acorda, né? Esse paciente que às vezes está sonolento ali por uma sedaçãozinha leve, acorda, conversa, mexe a mão, abre e fecha, mexe a perna. Então faz todos E o eletrodo você colocou ali e ele está acordado. Isso. E vai fazendo testes. E vai fazendo os testes. A gente vai mexendo nessa estimulação e vamos vendo o que melhora, se tem algum colateral. Isso ajuda a gente a entender se esse eletrodo está bem posicionado exatamente na área onde a gente quer.
Meu Deus. E um lugar específico que controla o que? Os estímulos elétricos? Como que é esse local? Como que ele é determinado? Tem alguns alvos cirúrgicos, isso depende muito do sintoma clínico principal que eu estou tentando controlar, né? Mas são estruturas ali no cérebro que estão envolvidas nessa circuitaria do movimento e que é ali que eu quero modular essa questão neuronal, né? E isso vai facilitar o movimento do paciente, né? Então, impressionante. Essa modulação, né, através de energia elétrica ali do eletrodo, facilita o movimento que está sempre travando ali no contexto do Parkinson. Que impressionante. Deixa eu fazer uma pergunta que, embora seja uma coisa... outra vez o Dr. Kleber, que trabalha junto com você, falou que é uma cirurgia segura, né? Tal. Sim. Mas o emocional do paciente, quando recebe um diagnóstico desse, ou quando tem que fazer um procedimento desse, me desculpa, mas você fala assim, não dói, nós vamos abrir meu crânio e colocar um negocinho, desculpa, mas como que é feito esse acompanhamento, esse cuidado, essa parte humana dentro dessa pessoa que está ali, e a família também, o papel da família, eu queria saber um pouquinho disso. Perfeito, Marcelo. Então, essa questão emocional é muito importante, né? A gente até não cheguei a comentar, mas quando a gente fala de Parkinson, a gente fala também de sintomas não motores, né? Além da parte do movimento, é comum esses pacientes terem sintomas relacionados à parte emocional, pela diminuição da dopamina, então trazerem sintomas depressivos, né? Fora disso, né? Além disso, sintomas gastrointestinais, constipação intestinal, alteração de olfato, alteração do sono. Mas retomando aqui essa parte emocional, então são pacientes que já têm essa predisposição a ter distúrbios da parte emocional, né? E que é muito importante encorajá-los em relação ao tratamento, né? Porque mesmo frente a uma doença que vai ser crônica e que vai acompanhar aquele paciente para a vida toda, a gente está diante de um diagnóstico que tem tratamento, que entrega a qualidade de vida, certo, que muitas vezes garante que aquela pessoa continue trabalhando, continue fazendo suas atividades do dia a dia, continue fazendo aquilo que para ela é prazeroso, né? E a gente tenta trazer muito isso para o paciente, né? Porque às vezes a gente fica só reverberando em cima do diagnóstico, em cima da doença, o que vai acontecer lá na frente, e chega um momento que parece que a doença importa mais do que a vida. E a gente não pode deixar isso acontecer, né? A vida importa muito mais do que qualquer diagnóstico, né? Então, para que a gente está tratando alguém? Para entregar qualidade de vida, para que aquela pessoa consiga fazer o que é bom para ela, o que é prazeroso para ela, consiga executar os seus planos, né? Então, essa razão do viver não pode desaparecer. Em relação ao papel da família, né? Família é muito importante na vida da gente, né? E em uma situação de doença, né? Na situação diante de um diagnóstico, isso deveria estreitar os laços, né? Sim. Então, é tanto a família ter a compreensão em relação aos sintomas daquele paciente, ao que ele está passando, às dificuldades que ele tem, mas também sem restringi-lo, né? Então você não vai fazer isso, você não pode mais fazer aquilo. Acho que também a gente não pode tirar a autonomia, né? Então, é um equilíbrio ali, né? E muitas vezes na consulta a gente vai tratar o paciente, vai tratar também a família junto, né? É verdade. Porque né, dentro de uma família, se alguém não está bem, muitas vezes isso vai desequilibrar, desbalancear todo aquele círculo familiar, Que né? legal, muito bom. Doutora Laura Souza, ela trabalha na clínica Epione, com a equipe lá, o doutor Kleber também é neurocirurgião. Quem está passando por algum problema, procurar essa ajuda, que existe tratamento não medicamentoso, medicamentoso e cirúrgico. E é importante a gente pegar logo no começo, né, doutora? É importante, sim. E estamos abertos através de várias vias, né, de acesso, Marcelo, seja através da fisioterapeuta, seja através da psicóloga, do próprio neurocirurgião, através de mim que sou neurologista. Então, assim, independente da forma que esse paciente chegar lá para a gente, ele vai ser acolhido por toda essa equipe, né, e vai ter esse acompanhamento aí multidisciplinar. Eu já vi testemunhos da clínica, parabéns lá para vocês, um abraço para o Kleber, para todos da equipe Epione. E pessoal, por essa semana é isso. Ficamos aqui, infelizmente o tempo acabou. Muito obrigado, doutora Laura, pelo seu tempo. Eu sei que para quem opera e para quem atende pacientes, obrigado do seu tempo. Obrigado a você pela sua audiência e conte com bons médicos. Afinal de contas, a medicina tem evoluído muito
Então, procure ajuda, procure neurologistas. Doutora Laura Souza, muito obrigado. Muito Clínica obrigada. Epione, parabéns. Um beijo para vocês e até semana que vem. Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Grupo Médico Epione. Centro especializado no tratamento da doença de Parkinson. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work.